Bom, e aqui vamos à resolução de uma questão da primeira fase do vestibular Unicamp 2013, né? Prova no formato teste, né? A Unicamp adotou esse modelo a partir de 2011, só lembrando que a Unicamp tem 4 alternativas por questão, diferentemente da Unesp e FUVEST, né? As outras estaduais paulistas que têm um modelo de 5 alternativas. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates, né, que é a obra que narra a sua defesa diante da Assembleia dos cidadãos atenienses, quando Sócrates é acusado de cometer crimes, né, corromper a juventude, negar os deuses, e acaba sendo condenado à morte. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. É porque Sócrates, inclusive, é acusado de ser arrogante, né? De se julgar mais sábio que os demais. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois. Bom, aqui vamos lá, porque a alternativa vai ficar bem, meio óbvia, né? Mas é interessante refletir sobre essa questão socrática, porque ao reconhecer que você não sabe algo, você reconhece a existência de um conhecimento, ao mesmo tempo que assume o seu desconhecimento com relação àquele assunto. E é a partir da percepção da minha ignorância, né, do meu desconhecimento sobre algo, que eu posso me propor a conhecer aquilo. Ou seja, o primeiro passo para a aquisição do conhecimento é reconhecer que existe um conhecimento além daqueles que nós dominamos. E isso é o motor da busca pelo conhecimento para Sócrates. É interessante refletir sobre isso no mundo contemporâneo, por quê? Porque hoje, especialmente nas redes sociais, o que nós vemos são pessoas que desconhecem, não se aprofundam, não têm embasamento sobre o que dizem, mas julgam-se conhecedoras de tudo e aptas a opinar sobre tudo, né? De virologia, de vacinas, a questões envolvendo o preço do petróleo, envolvendo a guerra na Rússia e na Crimeia, envolvendo assuntos muito profundos da ciência, da política, da religião, da filosofia, mas sem ter nenhum tipo de conhecimento e partindo aí sim de uma arrogância de conhecer completamente aquele tema, ao ponto de ter uma opinião formada e fazer afirmações categóricas a respeito de algo. E, inclusive, é muito comum aqui no YouTube você ver pessoas com vídeos em que julgam refutar teorias consagradas da ciência, da sociologia, né, de diversas áreas do conhecimento. Então, quer dizer, você refutar o pensamento de alguém, né, é algo de uma grandiosidade enorme, que quem conhece certos filósofos, por exemplo, vai julgar algo que seria, né, uma descoberta fenomenal, não seria algo banal. Então, olha só, o só sei que nada sei é o ponto de partida, por quê? Porque aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Então, né, esse impulso, né, do reconhecer que eu preciso aprender. Olha B, é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir ensinamentos dos filósofos. Não, né? A ideia do pensamento filosófico é a ideia de avançar, é a ideia de ir além, não de simplesmente virar uma repetição. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Pessoal, aqui estaria correto se não fosse isso aqui, né? A filosofia não estabelece verdades dogmáticas. Por quê? Porque verdade dogmática é a verdade que parte da crença de que aquele conhecimento é inquestionável. Mas não porque ele sobrevive ao questionamento, mas porque ele
opera numa natureza na qual ele não pode ser questionado. Por isso que o dogma é muito associado quando a gente fala o pensamento religioso, tá? É por isso que o item 6 está incorreto. Mas a primeira parte de que a dúvida é condição para você buscar o conhecimento é óbvia, essa parte está correta, né? Mas o item inteiro tem que estar certo, né? E a D é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. Não, não é um refúgio, né? Embora, óbvio, né, as pessoas possam lançar mão, né, de uma ideia de uma ignorância simplesmente para alegar, isso aí eu não sei e não vou conseguir aprender, né? Alegar ignorância para fugir de um conhecimento é possível, mas não é isso, obviamente, que Sócrates pretendia. Então, aqui no caso da questão da Unicamp, né, o gabarito era o item A. Belezinha? Então, fica aí resolvida mais essa questão.